bem conflituoso. Dona Sete Saias, ela sempre foi esse espírito. Ela não foi se moldando através das manifestações. Sete Saias sempre foi Sete Saias. Sete Saias aqui em qualquer lugar, sempre. Então imagina isso, se hoje ela já é muito bem vista e muito mal vista por tantos, por conta da forma que ela é, do espírito que ela é, que na verdade é da mulher que ela é, né? Se ela já é tão mal vista hoje, isso porque é dentro de um terreiro de quimbanda e outros cultuadores de ancestral já acham ela fora da curva, imagina isso num terreiro de umbanda há quase 20 anos atrás. Era terrível, terrível. Eu perguntei justamente pra saber essa parte. Não, terrível. E assim, pra mim também foi muito conflituoso. Uma porque quando eu adentrei um terreiro de macumba e eu vi a primeira gira, a primeira kizomba ali de Exu, eu falei, caralhos, perdão pela palavra, caramba, se existe o inferno cristão, é isso aí. Era aquela coisa doida, né? E aquela fumaça, aquela irreverência, aquela risadaiada, e palavrão, e bebe, e fuma. Então, numa cabeça que não é desconstruída e que vê aquilo, você fala, o que é isso? Né? E aí você adentra aquilo e recebe o espírito pior do que tudo aquilo que você está vendo diante de uma construção, né? De uma coisa construída, uma pauta construída pela sociedade, da ética, dos bons costumes, da mulher que vai sorrir baixo, da mulher que vai cruzar as pernas, da mulher que, poxa vida, ela tem que falar baixo, né? Quiçá gargalhar, não pode, tem que sorrir com a mãozinha na boca. Então, vem um espírito que fala o que quer, doa quem doer. E aí, lógico, o sacerdote vai ficar doido, né? Vamos esconder essa mulher aí. Então, o início foi bem complicado. Tanto para que eu entendesse toda a desconstrução daquela mulher que construiu a Sabrina que eu sou hoje, não só a zeladora, mas a mulher que eu sou hoje, me ensinou demais. Me ensinou demais e me ensina todos os dias. Quando eu acho que ela não pode mais me surpreender, ela vem com um negócio diferente. Então, ela realmente é um espírito muito à frente do nosso tempo. Imagina de 20 anos atrás e imagina do tempo dela. Sim. Então é uma desconstrução absurda. Então hoje eu consigo entender, não validar o porquê que queimaram as mulheres, as bruxas, as curandeiras, sim, mas é um espírito muito à frente. É um espírito que para hoje é difícil acompanhar, quiçá lá na época dela e de 20 anos atrás, que foi quando eu ingressei. Então, foi uma relação de conflito até que eu conseguisse entender. E o que eu precisava entender não era ela, era mim. Sim. Todas as minhas falhas como ser humano, mulher integrante dessa sociedade. Eu ainda era uma menina, mas mesmo assim, com 18, 19 anos, eu era totalmente fechada naquela caixinha social, cultural, né? Então, para mim era completamente fora o que ela trazia. Então eu precisei me curar de todos os padrões que tinham colocado para mim e hoje ainda, se eu permito, ainda vão tentar me colocar goela abaixo. Então eu precisei me curar, entender tudo de errado, que hoje eu entendo que não faz mais parte da Sabrina que eu sou hoje. Então, dos padrões que foram colocados lá atrás. Então, eu entendi esse espírito, compreendi esse espírito, mas foi um caminhar lado a lado. É tão engraçado isso, que tem um detalhe, eu não deixava as roupas dela, eu não deixava junto dos outros espíritos que eu trabalhava. Porque eu falava, não, é um espírito inferior. Sim, entendi. Lá atrás, para mim, na minha pequenez, era um espírito incompatível com os demais. E hoje, para mim, ela é meu tudo. Ela é minha base, ela é quem me construiu. Então, essa desconstrução foi importante hoje para eu estar onde eu estou, mas não tão somente por conta da sacerdotisa Sabrina, da mama Quilumba, da mama Sabrina e da mãe Sabrina na Umbanda, mas
pra Sabrina Mulher. como integrante dessa terra, um ser vivente dessa terra. Eu via que tinha-se a visão, como a casa é aberta, então eu não posso ter um espírito falando qualquer coisa. Sim. Então, por mais que fosse bem... Lá na casa do meu pai já era bem... A Umbanda, quando baixavam os espíritos Exu e Pombagira, Exu Mirim, já era bem diferente do que muitas casas, vamos colocar, tradicionais. Era aquela coisa mais leve, né, e tudo mais. Mas, ó, aqui na minha casa vai ser assim. Então, os espíritos acabavam indo por aquela regra, Sim. né? Já no meu pai já era diferente. Mas é que a Sete Saias sempre foi além daquilo. Então, iam ter as regras sobre vestimenta, como vai ter em qualquer lugar. Então, se existia uma pombagira com muita transparência, já não rolava. Que na minha quimbanda, por exemplo, tá completamente livre. Sim. Que é transparente, bem decotada, uma fenda na perna. Deixa o espírito livre para trabalhar como quiser. Porque isso é um padrão colocado, né? De putaria. É um padrão colocado de promiscuidade. E isso não interfere em absolutamente nada num trabalho espiritual. Vão ter as regras de limites. Vai todo mundo pelado? Não vai. Vão ter regras ali, mas ali no meu pai já via mais pra frente, já era uma coisa, sabe, mais liberada e tal. Mas mesmo assim ela era muito. Então, existiam algumas coisas que não, né? Não vai rodar o salão inteiro o tempo inteiro, você não vai dançar o tempo inteiro, você não vai cantarolar o tempo inteiro, você não vai falar... Regras. Hoje, o que eu tenho de visão de quimbanda é totalmente o contrário. O espírito vai ser livre. Se quiser rodopiar, ficar que nem peão, a quizomba inteira vai ficar. Se quiser consultar, vai consultar. Se não quiser, não vai. O que já era uma regra no meu pai. Então, assim, não é no meu pai, né? Isso é no terreiro de Umbanda. Como na minha Umbanda também. Então, se o espírito baixa lá, o espírito ele já sabe que ele vai vir ali e vai dar consulta, Sim. vai cuidar, vai fazer acontecer. O que na quimbanda já não. Então, esse caminho que ela me levou era onde ela precisava estar, né? Para que ela conseguisse ter a liberdade de trabalho que ela tem hoje. Ela é exibida, ela gosta de estar, como ela diz, nos 7 cantos. E é o que ela realmente me trouxe. Eu falo que a visibilidade que eu tenho, eu devo toda a ela. Aí muita gente fala, não, mas a senhora, a mama, a Sabrina... Eu falo, cara, pra mim, toda a visibilidade que eu tenho... Lógico, a construção de um trabalho junto a ela, então sem mim isso também não existiria, mas eu devo toda a ela. Porque ela alcança coisas que eu jamais imaginei alcançar. E que nem eram pretensões minhas.